Você já se imaginou deixando de ganhar 30 milhões de reais? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a semana problemática para Abel Ferreira. Só uma catástrofe tira o título de campeão brasileiro do Flamengo até Abel Ferreira já jogou a toalha. Ninguém vai perder mais dinheiro do que Abel Ferreira em caso de vice-campeonato brasileiro, se duvida? Pois saiba que o técnico português deixará de faturar 30 milhões de reais ou 10 salários, prêmio prometido ao Palmeiras em caso de título da Série A do Brasileiro. Até por isso a gente percebe o Abel Ferreira super aflito, irritado, revoltado com a sequência. Depois do empate em 0-0 contra o Fluminense no último sábado, o Abel meio que jogou a toalha e disse que poupará titulares para a partida contra o Grêmio, marcada para essa terça-feira em Porto Alegre, se o Palmeiras perder para o Grêmio e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Flamengo será campeão nacional a 2 rodadas do fim da competição. Importante registrar que o Abel, além desses 30 milhões, tem outros 36 milhões de reais em jogo daqui até o fim da temporada. Isso porque, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ele tem direito a um prêmio de 12 salários, como o Abel ganha 3 milhões de reais por mês, estamos falando de 36 milhões de reais. Só que o Palmeiras chega para essa decisão contra o Flamengo no próximo sábado, em Lima, no Peru, no pior momento da temporada. São 4 jogos sem nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e pior que nessa sequência, o Palmeiras conseguiu marcar apenas um golzinho. Até por isso, pessoas próximas ao Abel já não descartam que, se ele ficar sem título da Libertadores e sem título do Brasileiro, perdendo 66 milhões de reais, o treinador português pode nem renovar seu contrato com o Verdão. O que você pensa sobre todos esses números e também sobre a chance de o Abel ir embora? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Rafael Faria, boa noite, Nicola. Palmeiras caiu muito nessas últimas rodadas. Se não ganhar a Libertadores, ficará sem nada no ano. O brasileiro ficou difícil. Rafa, sabe qual é o grande problema? É que seria o segundo ano de frustrações de um Palmeiras que investe como nunca. O Palmeiras do ano passado só ganhou o Campeonato Paulista. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, você vai lembrar, para Botafogo e para Flamengo, perdeu o Brasileiro para o Botafogo. Veio esse ano e os caras investiram 703 milhões de reais só em reforços, eliminação ou perda do título para o Palmeiras no Paulista, eliminação nas oitavas para o Corinthians na Copa do Brasil. Cara, se terminar o ano sem título nenhum, vai se desenhar aquele pior cenário de todos que o Abel vivia dizendo, que quando o time terminasse um ano sem ganhar nada, ele ia embora, tá? O Edinaldo Costa, Facundo Torres e Maurício Felipe fora do Palmeiras. Cara, a lista de jogadores do Palmeiras que não são protagonistas e parece não sentir decisão, não estão nem aí. Se é final de Libertadores, se é jogo importante. Você falou em Facundo Torres, até agora bolinha. Ramon Sosa, bolinha. Maurício, bem mais ou menos. Cara, o Felipe Anderson é uma negação total. O Felipe Anderson tá jogando nada. Investimento alto, salário pesado, um dos caras mais bem pagos do futebol brasileiro, tá jogando nada. O Emi Martínez, não entendi por que foi contratado. O Mikael, o Palmeiras gastou muito dinheiro em alguns jogadores que eu vou te falar, cara. Para 4 pontos, restando apenas 3 rodadas. Quero falar sobre o jogo contra o Bragantino, depois sobre a matemática do título. Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique fizeram os gols da vitória rubro-negra no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo saltou para 74 pontos contra 70 do Palmeiras. Como restam apenas 9 pontos em disputa para cada um dos times, dá para dizer que o Flamengo só depende de mais 2 vitórias para assegurar matematicamente a taça. E ela pode vir já na terça-feira. Isso acontece se o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Minas Gerais e o Palmeiras perder para o Grêmio no Rio Grande do Sul, com uma observação importante. Os 3 jogos que o Palmeiras ainda faz, todos na condição de visitante. Já o Flamengo visita o Atlético Mineiro, recebe o Ceará e se despede contra o Mirassol. Percebi no discurso dos jogadores do Flamengo a preocupação em não transparecer um otimismo exagerado,
até para que ninguém fique com um salto alto, mas o Flamengo pode se dar o luxo de dizer que está muito perto de uma taça super importante, de um rubro-negro que é protagonista no futebol brasileiro, mas que não vem tendo, nos últimos anos, desempenho satisfatório no campeonato nacional. Ah, só mais uma curiosidade, registrar que nesse momento, com 74 pontos contra 70, o Flamengo abriu uma vitória de vantagem em relação ao Palmeiras. Digamos que nas duas próximas rodadas, o Palmeiras faça 4 pontos e o Flamengo perca os seus 6 pontos em disputa, eles empatam em 74 pontos cada, mas quem estará à frente será o Flamengo. Isso porque eles terão o mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Fla é bem maior do que o do Alviverde. Por falar no Palmeiras, registrar que Abel Ferreira praticamente jogou a toalha depois de mais um tropeço. São 4 jogos sem vitória. Com 2 empates e 2 derrotas, o Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1, perde para o Santos por 1-0, empata com vitória em 0-0 e volta a empatar, dessa vez nesse sábado, diante de 40 mil pessoas no Allianz Parque contra o Fluminense. São 3 jogos e meio sem marcar gols, mais de 5 horas sem balançar as redes. E diante desses 2 pontos somados em 12 possíveis, Abel Ferreira jogou a toalha dizendo o seguinte, abre aspas, perdemos o título. Acho muito difícil alcançar o Flamengo. Para piorar, o Palmeiras, que deve poupar titulares no jogo contra o Grêmio na próxima terça-feira em Porto Alegre, vai precisar encontrar soluções, até porque no próximo sábado em Lima, capital do Peru, ocorre a final da Libertadores da América contra o Flamengo. E esse Palmeiras que não marca gols vai ter menos de uma semana para evoluir, sob o risco de ficar também sem o título da Libertadores. Com a lembrança de que o Palmeiras nunca investiu tanto em sua história quanto em 2025, foram 703 milhões de reais apenas com contratações de atletas. Folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. De um Palmeiras que desde janeiro de 2024 conquistou apenas um título, o título de campeão paulista. E você o que pensa? Ainda dá para imaginar o Palmeiras brigando pelo título do Brasileiro? E na Libertadores da América já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Combinado? Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!